Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Eu queria pedir aos jovens, adolescentes da igreja que se assentassem aqui na sua bancada reservada. Os bancos estão vazios, disponíveis, tá? Em nome do Senhor Jesus. Pode ficar aí, irmãos, por hora podem estar. Eles não ocuparam o lugar deles, tá? Primeiras Crônicas, capítulo 4. Vamos ler os versículos de números 9 e 10. Diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Pelo que Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie os meus termos, que seja comigo a tua mão, e faças que pelo mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que toda a movimentação fosse de chegada de pessoas, e essa movimentação se restringisse a essa chegada. Amém? Eu gostaria, irmãos, de nesta noite falar convosco sobre uma oração pode mudar a sua vida. Diz aí para o seu vizinho isso: uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar a sua vida. Nós, regra geral, normalmente oramos pouco e trabalhamos muito e alcançamos muito menos das bênçãos que gostaríamos de receber. Se nós invertêssemos as coisas, trabalhando menos e orando mais, também maiores bênçãos seriam alcançadas. A Bíblia Sagrada diz na Epístola de Tiago, capítulo 5, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu gosto deste versículo, entre outras razões, porque ele não diz que a oração de um santo, nem a oração de um perfeito pode muito em seus efeitos, mas a oração de um justo. E quando se fala de justiça em relação ao homem, está se falando de pecadores que foram lavados, que foram justificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Em se falando de oração, alguém já disse que ela é o oxigênio da alma. O salmista, no Salmo de número 109, versículo 2, declara: em troca da minha amizade, levantam-se contra mim, eu, porém, faço uma oração.
Lá no profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o Senhor Jeová declara através do profeta: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e eternas que não sabes. Na linguagem do profeta Jeremias, a oração é um portal de acesso aos segredos de Deus. Jesus declarou que se nós, pais, sendo maus, e mal ali tem o sentido moral, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial concederá coisas boas àqueles que lhe pedirem. John Wesley, um dos grandes avivalistas da história da igreja, escreveu e disse: parece que Deus não faz as coisas sem que nós lhe o peçamos. Não é que Deus não pode fazer, é que a oração é o dispositivo que dá a Deus legalidade, se eu posso usar essa expressão, para agir em nosso favor. Normalmente nós buscamos a Deus motivados por uma necessidade, motivados por uma dificuldade. Para início de reflexão, Deus está muito interessado em que o busquemos, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é para nós. Se você tem um amigo que só te liga para pedir dinheiro emprestado, você vai começar a não atender as ligações dele, sim ou não? Todo dia que ele liga é para pedir 3 mil, 5, 2, 500, ele paga, mas só liga para pedir. Quando ele ligar a próxima vez, você vai dizer assim: está apertado. Aí você faz que não viu a ligação, ou atende, mas desconversa. A pergunta que eu lhe faço é: o que é que Deus pensa quando nós nos ajoelhamos? Só ajoelhamos para pedir algo. Não estamos investindo na nossa amizade com Deus. E a história de Jabez, texto lido em 1 Crônicas, capítulo 4, revela que uma oração pode mudar a nossa vida. Se o irmão ler os primeiros capítulos das Crônicas, vai perceber que eles compõem a seção mais cansativa da Bíblia. Ninguém se flagra lendo genealogia no momento devocional. Aqui existe uma relação de mais de 500 nomes, porque fulano gerou a fulano, que gerou a outro fulano. É incrível que uma mulher grávida
não lê genealogia nem para escolher o nome do filho, porque cá entre nós os nomes não são tão atraentes. Quer um exemplo? Perez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal, e Reaías, filho de Sobal. Vamos lá. Gerou a Jate, e Jaate gerou a Isma, e Isma a Idbás. Quem é a mulher grávida que lê isso? A genealogia não é uma seção atraente da Bíblia. Ela não traz uma relação de mandamentos, nem uma relação de promessas. É uma leitura cansativa e longa. E no capítulo 4 de 1 Crônicas, o escritor está fazendo a relação dos descendentes da tribo de Judá. E à medida que ele vai escrevendo sobre os descendentes de Judá, ele abre um parêntese e começa a falar de um homem que por alguma razão, no meio da genealogia, mereceu destaque. É interessante que Jabes não aparece em outra parte da Bíblia. Jabes não está aqui porque abriu o Mar Vermelho. Ele não está na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Ele não entra na genealogia de Jesus. Jabes não matou exércitos como Sansão. Não destruiu reinos como Davi. Não dissertou sabedoria como Salomão. Mas o texto diz: ele era o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. O que deu a Jabes tal nobreza? O que na vida de Jabes forçou o escritor a dar uma pausa no seu relato da árvore genealógica de Judá, para fazer a menção específica a um homem que não fez nada? É interessante que o nome Jabes já é uma negativa, aquele que causa dores, aquele que causa sofrimento, partindo do princípio que na cultura judaica o nome de alguém é mais do que a maneira de identificá-lo dentre os demais. Nós ocidentais não damos muita atenção para a questão do nome. A maioria coloca nome porque está na moda. É o nome da novela das 8. É o nome do herói do momento, do protagonista da novela ou do filme da moda. Os judeus se preocupavam com o significado do nome, porque o nome traduzia um momento da vida do indivíduo, ou profetizava acerca do seu futuro. Então não se dava nome em Israel por acaso. Havia uma história nas entrelinhas do nome. E Jabes era aquele que causava sofrimento. Ser chamado de Jabes não era nada confortável. Bom dia, seu Jabes. Bom dia, ô causador de dores, causador de angústias. Mas ele tomou uma postura
que foi capaz de reverter o estigma do seu nome. Tornou-se o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. O que Jabez fez? Uma oração. Uma oração mudou o futuro desse moço. Uma oração atropelou aquilo que se dizia acerca dele. Ele veio para causar dores, mas uma oração reverteu a situação. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: ore. Uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode reverter a história da sua família. Uma oração pode destruir o laço do diabo. Uma oração pode aniquilar a ação do diabo contra a sua história. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você não sabe o poder que você tem enquanto ora. Você sabe o poder que você tem quando enfia o cartão de crédito na máquina do banco onde está a sua conta. Você sabe o poder que você tem quando você aciona os seus advogados. Você sabe o poder que você tem quando você exerce a sua influência social. Mas você não sabe o poder que você tem quando se curva diante do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Agora, qual foi a oração de Jabez? Olha a Bíblia, por favor. Se não estiver aberta, abra, acompanhe pelo telão. Diz o versículo 9 assim: ele foi o mais ilustre dentre seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez, porque dizia: com dores o dei à luz. Porém, olha o porém. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: você pode colocar um porém nas suas dificuldades. Porém, Jabez invocou o Deus dos céus, dizendo: que o Senhor me abençoe. Esta é a primeira parte da oração de Jabez: que o Senhor me abençoe. Jabez não se importou com o seu nome. Dizem que eu sou causador de sofrimento, mas eu sei onde está a solução para reverter isso. Jabez não analisou a sua história. Ele poderia ficar como os adeptos da maldição hereditária que a gente vinha falando aí semanas atrás, dizendo: se minha mãe foi, se meu pai foi, se meu bisavô foi, eu serei. Jabez disse: não importa quem foi o quê, se o Senhor me abençoar, o que alguém foi não importa. Jabez entendeu que o que ele precisava era da bênção de Deus. É óbvio, por favor, é lamentável que o conceito de teologia de prosperidade, do pensamento positivo, desenvolveu em nós a ideia de que bênção tem uma logomarca. Qual é a logomarca de bênção no mundo capitalista? Cifrão.
Quando fala em bênção, se pensa em dinheiro, se pensa em carro novo, se pensa na melhor casa do bairro. Jabez esqueceu da fazenda, esqueceu do gado, não pediu uma frota de camelos, contextualizando, não pediu a Deus um palácio. Ele entendeu que tudo isso vem incluso num pacote. Que o Senhor me abençoe. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que Deus é quem dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. O que nós temos que fazer? Amanhã você vai chegar na loja de carros, na sua loja, no seu escritório de advocacia, no seu consultório médico. Vai chegar amanhã na sua loja e vai dizer a Deus: manda clientes. E vai dizer a Deus: me ajuda a vender 5 carros hoje. Esquece disso. Chega na tua loja amanhã pela manhã, e quando abrir a porta, diz: que o Senhor me abençoe. Aleluia! É dessa bênção que nós precisamos. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, é um texto muitíssimo conhecido. O Senhor diz assim: Abrão, sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note uma coisa: primeiro, para que tudo isso aconteça, Abrão, faz o que eu estou te mandando fazer. Irmão, Deus te abençoa no lugar que Ele escolheu para te abençoar. Eu tenho dito sempre: se você resolver sair daqui e ir embora para a China, vá, se Deus mandar ir. Agora não vá para ser abençoado não, que é fria. Porque para ser abençoado, o lugar certo no mapa, pega o mapa mundi e eu vou lhe mostrar o lugar certo de ser abençoado. Coloque um alfinete em cima do pontinho. A vontade de Deus para a sua vida é o lugar de ser abençoado. Diz aí para o seu vizinho: você será abençoado onde Deus quer que você esteja. Você será abençoado onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Oh, alamando garai de laço e anjo lagas. Aí Deus diz a Abrão: eu vou te abençoar. Só que a bênção que Deus promete a Abrão vem sob um aspecto múltiplo. Ele diz: primeiro, te abençoarei. Ou seja, qualquer coisa que acontecer na sua vida é porque eu te abençoei, tá? O mérito não é seu,
Não é você que é um bom negociante, não é você que sabe transformar terra em ouro, não é por sua causa, é porque eu abençoei. É como se Deus dissesse: quando eu abençoo Abraão, os teus inimigos são desbaratados, eles saem da tua frente, tapam teus poços e eu te dou o rio. Quando eu te abençoo, você raspa a vara e eu faço os animais nascerem malhados e salpicados. Quando eu abençoo da rocha, eu tiro água. No deserto eu mando codornizes. Quando eu abençoo do nada, eu dou tudo. Quando Deus abençoa do nada, Ele dá tudo. Me fizeram uma proposta de salário melhor. Devo ir? Se a bênção de Deus estiver apontando nessa direção, vá. Não vá pelo salário, vá pela bênção. Isso é um negócio que nós temos que aprender. Há uma clara diferença entre uma boa proposta e uma proposta boa. Gênesis capítulo 16, Agar é dada a Abrão por mulher para gerar filho para Abrão, em honra ao seu nome, segundo o código de Hammurabi, por ideia de Sarai, a esposa de Abrão. Sarai era do tipo que reclamava, que censurava, meio irônica me parece. Sarai me parece uma mulher de temperamento meio complicado. Basta você ler que no Gênesis, parece que é o capítulo 20, capítulo 19, era meio-dia no deserto de 40 a 50 graus, e Abraão estava sentado na porta da tenda, debaixo do sol, em vez de ficar dentro de casa com Sara. Tinha algum problema na tenda. Aí Sara vem e diz: olha, Abraão, Deus prometeu um filho a você, não foi a mim, foi a você. Então deita com Agar, gera esse filho e o teu nome será honrado. E Abraão deitou com Agar e Agar ficou grávida. Aí se você ler o Gênesis 16, 9, a Bíblia diz que quando Agar viu que estava grávida, desprezou a sua senhora Sarai. Desprezar ali é humilhar, pisar, tratar com recalque. Sara se irritou e deu uns tabefes em Agar. E Agar diz assim: tá bom, você me bateu? Ok, você é a senhora, mas eu tenho a gravidez, fica aí seca, sem filho, que eu já vou. E foi embora. Quando chegou no deserto, faltou pão, faltou água. Sarai foi chorar. Enquanto ela chorava, o anjo lhe bateu no ombro e disse: Agar, volta, te humilha debaixo da mão da tua senhora, porque tu tens a gravidez, mas a promessa é dela. Para de brigar por coisa pouca. Você está brigando pela gravidez de Ismael com Agar. Não importa quem tem a gravidez, importa quem tem a promessa. A vantagem não é de quem sai com o prêmio na mão, a vantagem é de quem tem a promessa no coração. Diz aí para o seu vizinho: se você tem a promessa, para no teu lugar. Eu te abençoarei. Você está brigando por uma parte michuruca de uma sociedade falida, e Deus querendo te dar algo inteiro. Você está disputando por um pedaço de terra, e do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Você está brigando por questões banais, superficiais. Oh, deixa H ir. H está indo para o deserto. Quem tem a promessa descansa. Eu te abençoarei. É isso que Deus está dizendo. Olha para cá, por favor. Não é o pastor quem está dizendo, é o Senhor, tá? Essa é a primeira parte da bênção que Deus promete a Abraão. E a segunda é: e tu serás uma bênção. Irmão, ser abençoado é bom. Ser abençoador é melhor ainda. Por quê? Porque aquele que é abençoado é como um poço, recebe e retém. O abençoador recebe e distribui. Precisamos largar a mão do nosso egoísmo, de querermos as coisas só para nós. É preciso que aprendamos a sermos uma bênção para alguém. Estender a mão em direção a alguém. É preciso aprender a ser instrumento de Deus na vida dos outros. O camarada fica gabelando-se porque recebeu uma bênção. É interessante você agradar-se em ter sido uma bênção. Onde você estiver, alguém tem que ser abençoado por sua causa. Caso contrário, você foi lá para quê? Sugar? Crente salvo não toma de ninguém para receber. Crente salvo está em Tiago 1,17, que diz que do Pai das luzes vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. O abençoador não tem que sugar de outro. O abençoador recebe de Deus e distribui para outras pessoas. Domingo passado na Santa Ceia, Bispo Manuel Pedro, no início da ministração, fez uma citação e ele disse assim: quando você não estiver mais aqui, o que você fez para que alguém se lembre de você? Eu falei outro dia aqui, a Bíblia diz assim, no domingo pela manhã eu ministrei sobre isso: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu estava falando de cortesia. Eu estava falando de ajudar uma senhora a atravessar a avenida movimentada. Eu estava falando de ajudar alguém a sair do mercado com o carrinho da feira que está pesado. Eu estava falando de coisas pequenas, porque o indivíduo pensa que abençoar é meter a mão no bolso e dar dinheiro. Eu não estou falando do dom dos Silvio Santos. Eu estou falando do dom de Jesus, de mover-se de íntima compaixão por aqueles que precisam do seu auxílio. A história conta de um homem. Ele tornou-se um dos médicos mais conhecidos dos Estados Unidos, Dr. Howard Carter. E ele mesmo escreve na sua biografia, quando já era diretor de uma rede de clínicas e hospitais no país, quando ele era estudante de medicina, nas férias ele viajava pelo interior, pela zona rural, vendendo livros para angariar fundos para custear a sua faculdade. E uma certa feita, o jovem Carter chegou num sítio, e ele disse que o dia estava quente, e ele pediu um copo com água a uma adolescente. E a adolescente correu dentro de casa, e quando voltou, veio trazendo 2 copos na mão. Em um, ela trazia água, no outro, ela trazia leite. Ele tomou a água, em seguida ela lhe deu leite. Quando ele foi pagar, ela disse: eu não posso receber do senhor o dinheiro por um copo de leite.
A minha mãe me ensinou que eu tenho que abençoar as pessoas. Ele agradeceu e foi embora. Anos mais tarde, o jovem Carter já era o Dr. Carter, um médico respeitado. E uma certa feita, visitando uma das clínicas, ele recebeu um chamado de urgência para atender uma senhora em estado grave. Nos Estados Unidos, saúde não é pública, como no Brasil. É caro, é paga e é caro. O camarada não morre sem atendimento, mas vai pagar pelo atendimento. E ele correu lá, e quando ele contemplou a senhora em estado grave, ele reconheceu nos traços do rosto daquela mulher a adolescente que lhe havia dado um copo de leite anos atrás. E ele chamou o diretor do setor e disse: coloque-a no melhor apartamento da clínica, disponibilize para ela a melhor junta médica à disposição e dê a ela tratamento de presidente. O médico colega perguntou: por quê? Quem é ela? Ele disse: depois eu lhe explico, atenda da melhor maneira. E deram para aquela mulher o melhor tratamento. Semanas depois ela se recompôs, estava bem. A cor da pele voltou, o sangue normalizou. E a enfermeira disse: a senhora vai receber alta amanhã, vai ser liberada amanhã. E ela disse: graças a Deus, mas eu estou preocupada, porque eu não posso pagar o atendimento que vocês estão me dando aqui. E a enfermeira disse: aguarda que a pessoa responsável vai vir com a planilha de contas para a senhora dar uma olhada. E quando a pessoa responsável chegou com um maço de papel que trazia a conta do hospital, diz o depoimento que à medida que ela virava cada folha, ela chorava, e cada folha virada ela desesperava. No meio do maço ela parou e gritou: vocês são loucos, eu não tenho como pagar isso. E a moça disse: calma, vá até a última página. Quando ela chegou na última página, estava escrito lá: observação, está tudo pago com um copo de leite. Diz aí para a pessoa do seu lado: aprenda a ser bênção. Aprenda a ser bênção. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu estou falando sobre a oração de Jabez, para quem chegou depois. Uma oração que pode mudar a sua vida. Jabez não pediu carro, não pediu títulos, não pediu honra, não pediu privilégios. Ele apenas disse: que o Senhor me abençoe. Essa oração pode mudar a sua vida. Oh, glória a Deus. E o Senhor diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos seguir com a oração de Jabez para a gente terminar? Gostei de pregar esse horário. Aleluia. Já preguei quase 1 hora e vocês nem cansaram ainda. A segunda parte da oração de Jabez. Primeira, que o Senhor me abençoe. Segunda, e amplies as minhas fronteiras. Essa oração pode mudar a sua vida. Amplia os meus termos. Aumenta o meu espaço. Dá-me largueza. É isso que Jabez está pedindo. Me dá como avançar. É
como se Jabez dissesse: eu não quero ficar entanguido num frasco. A minha mente me diz que o meu nome não determina o meu tamanho. É isso que Jabez está dizendo. Me dá largueza. Só tem um detalhe que eu preciso lhe avisar sobre essa questão de largueza, de crescimento. Uma das coisas que eu aprendi é que o sucesso é a grande chance de fracassar. Tá? Ter sucesso na vida é uma grande oportunidade de fracassar. Portanto, cuidado como você lida com o sucesso. A maior tenista de todos os tempos, uma russa, a única que ficou 365 semanas como número 1 do ranking mundial, diz que difícil não é chegar no topo, difícil é se manter lá. Por que o sucesso é perigoso? Porque quanto mais alto você voa, mais fortes ventos você enfrenta. Por que o sucesso é perigoso? Porque quando você coloca seu pescoço acima dos demais, não falta foice para querer cortá-lo. Por que o sucesso é perigoso? Porque crescer desperta adversários, lhe expõe. É por isso que tem um texto bíblico que resolve a questão. Isaías 54. Amplia, versículo 2, o lugar da tua tenda, ou seja, cresça. Estendam-se as cordas das tuas habitações, conquiste, firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque se você apenas crescer vertical e horizontalmente, mas não tiver profundidade, no primeiro vento, você vai ao chão. Olha para cá. Os ventos virão. Aprenda com a águia. A águia é a ave que voa mais alto. Mas uma das técnicas da águia é que ela não bate as asas em meio à tempestade. Quando a tempestade vem, a águia abre as asas e para de movê-las, e o vento lhe joga mais para cima. A tempestade tem o poder de lhe projetar para mais perto de Deus. Amplia os meus termos, estabeleça os seus alicerces. É isso que está dizendo. Reveja seus fundamentos, analise suas bases, faça uma análise de você mesmo. Não queira crescer sem organizar os fundamentos. Dá-me largueza. Naum, capítulo 2, versículo 1, tem uma mensagem de alerta para Nínive, e o Senhor diz assim: vigia o caminho, reforça os teus lombos, robustece os teus braços. Quem quer crescer? Quem quer que os termos se ampliem? Então firma bem as tuas estacas. E esqueça de crescer na maré mansa. Olha para cá. Ninguém cresce quando tudo está perfeito. Crescimento vem quando surgem dificuldades. A Bíblia diz que Jesus se fortalecia nos desertos da terra.
Jabez, cujo nome é homem de dores, homem que causa sofrimento, resolveu transformar o seu sofrimento em ampliação. Diga comigo: Deus, eu quero que amplies os meus termos. Vamos terminar? Terceira parte da oração de Jabez, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu estou falando sobre uma oração que pode mudar a sua história. A terceira parte da oração foi: primeiro, que o Senhor me abençoe. Segunda, e amplies os meus termos. Terceiro, e esteja sobre mim a tua mão. Por quê? Porque já que eu serei perseguido, já que os ventos vão soprar, já que eu terei dificuldades, já que as lutas virão, então mantenha a tua mão sobre mim. Porque se a tua mão estiver sobre mim, nada me atingirá. A tua mão estará me guardando debaixo da tua sombra. Porque a tua mão é a minha proteção. Porque a tua mão é quem me guarda. É isso que Jabez está dizendo. Porque a tua mão é quem me dá segurança. Isaías, capítulo de número 41. É interessante que o salmista diz lá no Salmo 136, que o Senhor tirou a Israel do Egito, lá no versículo 11, com mão forte e com braço estendido. Presta atenção nisso. Você às vezes não entende algumas arrancadas que Deus faz da sua vida. Você não entende às vezes algumas provocações que Deus cria na sua história. Mas é a sua mão forte te tirando do lugar da opressão. É a mão do Senhor te livrando do mal. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, Ana canta. E no seu cântico ela diz que o Senhor guarda os pés dos seus santos. E diz que o Senhor os desvia dos lugares escorregadios. Quantas vezes Deus muda a tua rota? Você não entende. Larga a mão de ser mecânico. Ou funciona do seu jeito, ou desaba. E muitas vezes Deus está fazendo funcionar de outro jeito, porque é melhor para você. Olha o que diz Isaías capítulo 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tornei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento. Com o quê? Com a destra. O que é destra? Mão direita. Eu te sustento com a minha mão direita. Seja sobre mim a tua mão. Diga isso, Senhor. Seja sobre mim a tua mão. Ore pela pessoa do seu lado e rapidinho e diz para o Senhor: seja sobre esta pessoa a tua mão. Oh, aleluia, é esta mão quem guia.
É esta mão quem direciona. Quando você está prestes a cair, é esta mão quem te sustém. E se você caiu, é esta mão quem te levanta. Aleluia. Para terminar, a última parte da oração de Jabez diz: para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Olha que oração extraordinária. Ninguém a fez antes dele. Que o Senhor me abençoe e alargue os meus termos, e seja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. A Bíblia diz que o diabo vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus diz em Mateus 6,13 assim: não nos deixes cair em tentação. Em outras palavras, não deixe-nos que sejamos afligidos pelo mal. Não deixe que o inimigo nos alcance. O salmo mais conhecido dos que estão apavorados, o salmo mais conhecido dos que têm medo de dormirem à noite, o salmo mais conhecido das vítimas da síndrome do pânico, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Projeta aí no telão, por gentileza, vamos ler todos juntos esse salmo. Para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Vou ler pelo telão para não lermos em versões diferentes. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu. Diga comigo: Deus meu, Deus meu, em quem confio. Repete: em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: estou seguro em Deus, estou seguro em Deus. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror da noite. Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: não tenha medo da noite, não tenha medo da noite, nem de seta que voe de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Oh, fica de pé, por favor.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Continue lendo se você consegue daí. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Aponta o dedo no seu vizinho aí, diz para ele: nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Bata no peito e diga: não há praga na minha tenda, não há praga na minha tenda, não há praga na minha tenda. Aleluia. Por quê? Não é porque você bateu no peito, é porque alguém já abriu os braços na cruz do Calvário por nós, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Olhará, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Volta para a oração de Jabez, e lá diz assim: Jabez invocou o Deus do céu, e aqui diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Dá uma cotovelada de leve no vizinho e diz para ele: invoca que Deus vai te responder, invoca que Deus vai te responder. Uma oração que pode mudar a sua vida. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oramando canto, uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar a sua vida. Tem claite te caçuprai derrando da gás. Você está guardado debaixo da mão de Deus. Quero orar com você agora. Conversa com Deus aí. Faça a sua oração. Mas faça a oração que vai mudar a sua vida. Faça a oração que vai mudar a sua vida. Jesus caminha entre nós agora. Licença. Jesus caminha entre nós agora. Passa entre cada banco. Caminha entre as fileiras de bancos e cadeiras. E toca no teu povo. Toca nos teus filhos. Toca na tua igreja. Toca porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Senhor, eu quero pedir agora, nestes próximos minutos, nos próximos minutos, eu peço um derramar da tua presença neste lugar, liberando cura, liberando paz, liberando restauração e conforto de alma.
Senhor, tira agora toda depressão, toda angústia, todo desespero. Em nome de Jesus Cristo, desfaz toda a opressão. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Esta oração vai mudar a sua vida. Pensando que cheguei ao fim, agora, enquanto você ora, sinta o Espírito lhe abraçar. Sinta o Espírito lhe abraçar. Isso não é indução de pensamento. Eu estou lhe dizendo que o Espírito Santo está aí dentro de você e ele quer abraçar a sua alma. Não, meu filho, não tema. Oh, aleluia. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua se você puder, só se você sentir vontade, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado rapidinho e ore por ele. Ore por ela. Meu filho, não tema. Ore por ela. Não temas, não, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, que o Senhor me abençoe e amplie os meus termos e esteja sobre mim a sua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Coloque assim a mão no coração, por favor, e vamos fazer esta oração juntos. Diga comigo: que o Senhor me abençoe, pensando que cheguei os meus termos, a tua mão, e esteja sobre mim a sua mão, a tua voz me para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Meu filho, não tema. Oh, aleluia. Não temas, não, meu filho, não tema. Chore, pode chorar, fale em língua, pode chorar, pode aplaudir, pode ajoelhar, pode pular, pode vibrar. Meu filho, não tema. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não tema. Ajuda-me, Senhor. Declare: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Canta comigo, diz: ajuda-me, Senhor. Fortalece, fortalece, fortalece-me, Senhor, e usa-me. se você crê nesta palavra, dê um brado de glória a Deus ou aplauda ao Senhor. Deixa eu lhe pedir agora o seguinte: eu não vou mandar a diaconia distribuir envelopes, tá? Nós vamos louvar a Deus agora, mas é um louvor de adoração, de profético, engrandecendo a Deus.
O irmão que vai ofertar, desculpa aí, eu vou quebrar o protocolo. Mesmo sem o envelope, vá ao gasofilácio mais próximo do irmão e deposite diante do Senhor a sua oferta. Mas pastor, nesta noite eu trouxe o dízimo do Senhor. Nesse caso, o irmão vem ao gasofilácio da frente, para que os obreiros identifiquem assim. E se for o caso, a diaconia vai estar aqui com o envelope para os irmãos que vierem à frente, porque vão depositar diante de Deus o seu